Seja bem-vindo ao podcast Nutrição Sem Fronteiras. Meu nome é Samir Beide, eu sou um dos fundadores aqui da NSF e nos últimos 2 anos nós levamos quase 170 nutricionistas para a nova meta do mercado, que é de 10 mil por semana, 40 mil reais de faturamento mensal. Também levamos 19 empresários e empresárias para o faturamento de mais de 100 mil reais mensais. E no episódio de hoje, a minha grande missão é fazer com que você entenda que inteligência artificial é uma realidade e o quanto antes você estiver usando o AI para poder turbinar sua rotina, aumentar sua produtividade e fazer com que você tenha mais resultados, investir na mesma quantidade de tempo, mais rápido você vai avançar na sua carreira. Eu acredito que AI é que nem smartphone, é que nem computador. São coisas que vieram, geraram uma disrupção no mercado, mas que pouco tempo depois todo mundo estava usando, ou quase todo mundo estava usando. E é a mesma lógica que a gente está vivendo hoje com AI. Só que aí vem um ponto. O que nós chamamos de early adopters, ou as pessoas que adotam a tecnologia antes dos outros, eles sempre têm vantagem. E é exatamente esse o meu objetivo aqui hoje, que você saia na frente, que você tenha essa vantagem. Porque talvez você acompanhe aqui os nossos conteúdos, você faça parte da nossa comunidade, acompanhe os podcasts, acompanhe os conteúdos no Instagram, está sempre de olho em tudo que a gente faz. Se você é uma dessas pessoas, você está dentro de uma bolha onde AI, tecnologia, ferramentas de disparo em massa, tudo isso que a gente ensina se torna algo comum, habitual. Mas fora da nossa bolha, no mundo dos nutricionistas comuns, ninguém está usando AI, e eu garanto que as que estão usando, não estão usando da forma correta. Inclusive, eu já quero fazer a referência para um episódio que a gente tem aqui no podcast, muito especial, onde eu ensino como que você usa a inteligência artificial no ChatGPT de forma profissional para poder criar ali um conteudista. Então não perde isso, depois dá uma olhada nesse episódio aqui no podcast, beleza? Então entrando aqui agora na rotina que você pode turbinar usando inteligência artificial, a primeira coisa que a gente tem que pensar é em como que você organiza o seu dia. Sempre que a gente pensa no nosso dia, na nossa rotina, na nossa agenda, nós temos que olhar para ela e pensar onde que eu posso incluir uma ferramenta de AI para poder me apoiar nessas atividades. Eu acredito muito nesse poder, tá? Tem vários clientes nossos aqui da Nutrição Sem Fronteiras que usam AI o dia inteiro, inclusive para organizar as suas rotinas. Então, quando você entra na sua agenda hoje, quantas atividades que você tem que podem ser impulsionadas pelo uso de inteligência artificial? Talvez você tenha um bloco de gravação de vídeos. Você usa AI hoje para poder editar os seus vídeos? Talvez você tenha um bloco de criação de conteúdos. Você usa AI para a parte estratégica do conteúdo e também para a confecção desse conteúdo? Então, é começar a refletir sobre isso. Aonde que eu posso trazer o uso prático de inteligência artificial dentro da minha rotina que eu já tenho hoje? Eu recomendo que você olhe para o seu dia a dia e entenda aonde que você pode encaixar essas ferramentas. E a segunda coisa que eu recomendo que você observe é o seguinte: quais são as atividades que eu já uso a inteligência artificial e como que eu posso potencializar esse uso? Porque uma coisa que é muito chave quando você está usando o AI para qualquer tipo de atividade é que existem formas mais inteligentes e mais eficientes de usá-la e formas menos eficientes, menos inteligentes de usá-la. Se você for pelo caminho de usar prompts genéricos, usar comandos que não tem especificidade, que não tem persona, que não tem tudo isso que a gente ensina, você vai ter resultados genéricos. Mas o quanto mais específico você for, mais específico vai ser o resultado que sai da inteligência artificial. Então, para você se organizar hoje dentro da sua rotina, eu quero que você abra a sua agenda, que você observe tudo que você faz no dia a dia e que você comece a refletir durante o nosso episódio como que você pode incluir ferramentas para poder facilitar a sua vida, para aumentar a sua produtividade. Eu quero comentar aqui um conceito com você, que é um conceito que mudou muito a minha visão sobre o uso de inteligência artificial, que é o conceito de alavancagem. Grande Arquimedes dizia que me dê uma alavanca longa o suficiente e eu posso mover o mundo. Porque quanto maior é o nível de alavancagem, mais resultados você tem com o mesmo esforço. Então o conceito de alavancagem é basicamente outputs, né, que é o que você recebe em troca, é o resultado final, são desproporcionalmente maiores do que os inputs, que é o que você coloca no sistema. Então vamos dizer aqui que você tem 24 horas no seu dia, como todo mundo. Esse é o input, todo mundo usa as 24 horas do dia. Só que tem algumas pessoas que produzem 2, 3, 5, 10, 20 vezes mais do que você. O output delas é muito maior. Por quê? Porque elas estão usando alavancagem. Quando a gente pensa numa inteligência artificial, essa lógica da alavancagem vai para um nível absurdo. Porque você talvez demore um dia inteiro para produzir o conteúdo da sua semana. Você tem que pensar, sentar, aí olha para folha em branco, aí pensa, aí reflete sobre o PPI, aí reflete sobre o tipo de conteúdo, o formato, o objetivo, como que tu vai produzir, aí produz, aí edita, aí corta, aí vai pro Canva, vai não sei o que. Você pode passar o dia inteiro para produzir os posts de uma semana. Agora, usando AI, talvez você consiga produzir os posts da semana inteira em 30 minutos, como vários dos nossos alunos fazem usando os prompts e comandos que a gente disponibiliza, de criação de linha editorial, de criação de conteúdos estratégicos baseados no perfil de paciente ideal que você busca. Então, olha
quanta alavancagem nós temos nisso. Você conseguir fazer uma atividade que duraria o dia inteiro em 30 minutos. Esse é o poder da inteligência artificial. E é isso que eu quero que você comece a olhar, certo? Mas hoje nós não vamos falar só de ChatGPT. ChatGPT é incrível, essencial, maravilhoso. Toda AI generativa que conversa com você e que traz insights poderosos, ela deve ser utilizada. Você deve ter isso na sua rotina. Mas eu também quero trazer algumas ferramentas especiais que você vai começar a utilizar e que depois, com certeza, você vai me agradecer por ter economizado tempo e dinheiro para o teu negócio, certo? Então vamos falar sobre uma AI que eu sou apaixonado, que ela faz resumos de reuniões e de consultas para você. O nome dela é Fireflies. E se você ficar até o final desse episódio, eu vou liberar uma lista com todas as AIs que eu vou comentar aqui hoje, para que você comece a usar dentro da tua rotina. E vamos liberar também um prompt ali dentro especial para você, beleza? Então se liga só, quando você observa que você faz uma consulta, aí você tá lá na consulta, digitando um monte de coisa, escrevendo um monte de coisa no prontuário, digitando. Concordo comigo que isso é legal porque você coleta os dados, mas por um outro lado você não está 100% presente na conversa. Você não está com a escuta ativa da forma que poderia, porque você está focado em digitar as informações que o paciente está trazendo. Mas existe uma solução para isso, uma ferramenta chamada Fireflies, que ela faz uma magia muito incrível. Você coloca o Fireflies dentro da reunião, uma consulta online, e você não digita nada, você só conversa, focado. Falando sobre os contextos psicológicos, biológicos, sociais, entendendo como que você pode ajudar, conversando, ajudando, quebrando crenças, fazendo todo o teu trabalho de nutri. E aí chega no final da consulta, você desliga ali a videochamada, sabe o que é que acontece? O Fireflies, ele cria um resumo para você. Um resumo. Eu vou até pedir pro editor colocar aqui na página como que é um exemplo de um resumo do Fireflies. Então, olha que coisa magnífica. Ele traz um resuminho da conversa, os principais pontos, ele traz a conversa todinha com linha do tempo e lá no final ele coloca até mesmo ações que vocês combinaram de executar juntos. Ou seja, ele cria até mesmo uma to-do list, uma lista de afazeres que vocês combinaram dentro daquela consulta. Então você tem o resumo, os bullet points, a timeline, né, o horário que cada coisa aconteceu e também a lista de itens executáveis, né? Cara, isso aqui é lindo demais. Imagina o quanto de tempo que você vai economizar. E aí você pegando esses dados e alimentando no prontuário lá do seu website, você pegando esses dados e utilizando eles para poder produzir conteúdos intencionais, alimentando o ChatGPT, usando tudo isso para poder ter ideias para depois produzir conteúdo. Imagina, o paciente saiu da consulta, fechou a videochamada e aí ao invés de você ficar lembrando, caramba, o que foi que o paciente disse mesmo? Ah, não, anotei. Não, nada disso. Você vai no Fireflies e lê. Aí, caramba, teve essa parte da conversa que foi incrível. Isso pode virar conteúdo. Aí vira conteúdo. Então, é muito bom o Fireflies. E é algo que vai te apoiar tanto nas consultas com os teus pacientes, para ter esses dados sempre ali muito ativos, e também com as reuniões com o teu time. Porque se você faz uma reunião com o teu time, uma reunião de planejamento semanal, uma reunião de atividades diárias, uma reunião de estratégias mensais, enfim, as reuniões de gestão que a gente ensina aqui na NSF, se você coloca o Fireflies na reunião, tá tudo anotado. Então isso aqui é basicamente o seu escrivão, aquela pessoa que tá contigo anotando tudo, freneticamente, cada detalhe, sem que você tenha que levantar um dedo sequer. E aí um conselho aqui, um parênteses que eu vou trazer, gigante. Ferramentas de inteligência artificial, se tem versão gratuita e paga, pague, certo? É muito mais barato você pagar um Fireflies desse, que é baratinho. Eu não sei exatamente quanto é, mas se eu não me engano, é menos de $10 por mês. Baratinho. É muito mais barato você pagar essa pessoa do que você perder tempo digitando ou contratar alguém para digitar por você. Então, primeira coisa é essa, usar a inteligência artificial para fazer resumos de reuniões e de consultas de uma forma que você não precise perder tempo digitando e de uma forma que você tenha esses dados muito consolidados para usar depois, tanto para produção de conteúdo, para follow-up, quebra de objeção, para poder você trazer pontos específicos de conexão durante a próxima consulta e N outras funções que você pode usar através desse resumo, certo? Então, primeiro grande insight, Fireflies. Segundo grande insight, ChatGPT, ele é uma ferramenta incrível, só que você precisa usá-lo de forma correta. Se você só chega lá pro ChatGPT e fala, me dê 10 ideias de conteúdos para eu postar no nicho de emagrecimento, ele vai trazer 10 ideias aleatórias. Mas se você usa o ChatGPT para criar um avatar, para criar um robô que é especialista em produção de conteúdos intencionais e estratégicos, direcionado para o teu perfil de paciente ideal, direcionado para o teu nicho, entendendo qual que é a transformação que você gera, entendendo quais são os diferenciais que você tem, entendendo quais são as provas sociais e resultados que você já gerou, concorda comigo que esse robozinho, esse ChatGPT, social media, vai ser muito
muito melhor do que você chegar e pedir para ele entregar 10 conteúdos genéricos para você? Então esse é o segundo grande insight aqui do nosso podcast. Você precisa ter um estagiário, um funcionário, um colaborador, um especialista bem definido no ChatGPT para te ajudar na produção de conteúdo. Essa pessoa, que na verdade é um robô, vai ser muito mais eficiente nessa produção do que se você simplesmente usar o ChatGPT de forma aleatória. Então qual que é a ideia aqui? É você criar o seu próprio estrategista de conteúdo, o seu próprio social media dentro do ChatGPT. É o que nós chamamos aqui na NSF de avatares. Inclusive nós estamos desenvolvendo um avatar para cada atividade principal que o Nutri usa dentro do seu negócio, já pré-programado para o Nutri só alimentar os dados e começar a usar. Mas se você ainda não faz parte da NSF, você tem que fazer isso por conta própria, porque tem muito valor em você criar um avatar para o teu negócio dentro de temas específicos. Se você tem um social media experiente, focado em produzir conteúdos que chamam a atenção dos seguidores, que sabe quem que é o teu perfil de paciente ideal, sabe quem que é o teu nicho, a transformação que tu gera, os teus diferenciais, as provas que você tem, esse social media, ele vai produzir conteúdo muito melhor do que um social media que você pagaria R$1.000, R$2.000, R$3.000. Então, olha que interessante isso. Você pagar $20 por mês no ChatGPT e ter mais resultado do que se estivesse pagando R$3.000 no social media. E sim, isso hoje é possível, mas não é só enviando prompts, comandos genéricos ali pro ChatGPT. Você precisa ter uma estrutura e nós vamos liberar essa estrutura no final desse episódio. Junto com a lista das outras ferramentas que eu tô citando, nós vamos liberar esse prompt para você construir um social media dentro do ChatGPT que vai te ajudar a produzir conteúdos mais intencionais e estratégicos direcionados pro perfil de paciente ideal que você quer atrair. Esse é um presente nosso para poder te colocar na nova era, te colocar dentro dessa era tecnológica que nós estamos vivendo, porque um dos grandes braços, pilares da Nutrição Sem Fronteiras é tecnologia. Nós precisamos olhar com carinho para a tecnologia para poder melhorar a nossa produção, a nossa produtividade, trazendo alavancagem, fazendo com que as mesmas 24 horas do nosso dia, e claro, como nutricionistas, nós valorizamos o nosso sono e dormimos ali 8 horas. Então, as 16 horas que sobraram, nós vamos ter muito mais resultado se a gente usar a tecnologia. Então, fica comigo até o final, que eu vou liberar esse presentão, beleza? Mas, antes disso, eu tenho que comentar sobre uma outra ferramenta. Essa ferramenta é uma ferramenta que mudou muita coisa aqui na Nutrição Sem Fronteiras depois que ela surgiu. A primeira vez que eu comentei sobre ela com a nossa tribo foi no final de 2022, no início de 2023. Só que ela não estava ainda pronta para gerar o resultado que a gente precisava. Ela ainda era uma ferramenta pouco madura, ainda estava se desenvolvendo. Só que você está acompanhando, a inteligência artificial está crescendo numa velocidade assustadora. E nesse ano agora de 2024, essa ferramenta chegou no nível que a gente precisava e todo mundo começou a usar ela. Todo mundo aqui da NSF usa essa ferramenta diariamente e nós estamos inclusive cada vez usando mais e aprendendo novas formas de usá-la. Então anota aí, gamma.app, gamma.app. Essa é uma ferramenta surreal. Por quê? Porque ela te ajuda a criar materiais, PDFs, apresentações, e-books, tudo que é visual com um estalar de dedos. Você coloca lá o tema, coloca como é que quer e ela vai produzindo para você slide por slide dentro de um tema específico que está com a cara da tua marca. Você consegue colocar gráficos, pirâmides, funis, enfim, tudo. É surreal essa ferramenta porque você consegue transformar horas em minutos quando você está criando materiais e apresentações. Então, se hoje você tem dificuldade de criar e-books, PDFs e materiais para os seus pacientes, você tem que começar a usar essa ferramenta de inteligência artificial. Porque essa ferramenta de inteligência artificial vai te permitir economizar horas nessa produção e vai deixar a qualidade do material uma qualidade de designer profissional. Então esquece Canva, esquece todas as ferramentas que você usava para produzir materiais e olha para essa que eu estou trazendo. Porque você vai economizar horas, vai transformar muito tempo de trabalho em alguns minutos e a qualidade vai ser 5, 10, 15 vezes melhor do que era antes. Acredita em mim, essa parada mudou o nosso jogo aqui. Inclusive, para quem acompanha as nossas palestras, workshops, tudo que a gente faz, eu sempre gosto de trazer bastante slide, com bastante conteúdo, com bastante ouro. E até pouco tempo atrás, quem fazia todos esses slides era o meu time. Inclusive, um beijo pro meu time, vocês são incríveis. Muito obrigado por vocês estarem conosco aqui nessa jornada. Só que eu não posso também ficar pedindo pro meu time fazer 500 slides a cada vez que eu vou fazer uma palestra. Por isso que hoje eu faço tudo nesse Gamma. Eu faço tudo nessa ferramenta de AI. Eu mesmo produzo os meus slides. É muito rápido, muito eficiente e fica incrível. Você consegue construir toda a sua linha de raciocínio e fazer com que aquilo tenha muito a sua cara, mesmo que tenha sido feito com AI. Você vai editando tudo, ajustando tudo e fica uma apresentação incrível. Então, se hoje você tem dificuldade para produzir e-books, materiais, guias, checklists, você tem a oportunidade de transformar horas ou semanas de trabalho em alguns minutos. Acredite se quiser. Hoje a inteligência artificial
artificial, ela permite que a gente traga esse nível de alavancagem para as nossas atividades e tenha esse nível de aumento na nossa produtividade. Não ser 20% mais produtivo, mas ser 5, 10 vezes mais produtivo. Então eu recomendo muito que você comece a usar essa ferramenta para reativar pacientes antigos, para entregar material para os pacientes atuais, para criar dossiê de resultados na hora de renovar, para criar conteúdos para o Instagram carrosséis, para criar e-books e materiais para poder você usar na nutrição de leads, para criar materiais para você usar no ManyChat e entregar como presente para o pessoal no Instagram. São muitas as formas de você usar essa ferramenta, mas se você ainda não usa o Gamma.app, você está perdendo muito tempo que você poderia estar aumentando a sua eficiência, aumentando a produtividade e aumentando a qualidade do que você está fazendo, certo? Então, esse foi o Gamma.app, uma ferramenta que faz com que você consiga produzir materiais gráficos numa velocidade gigantesca e com qualidade surreal, certo? E aí última ferramenta que eu quero trazer aqui para você hoje é uma ferramenta onde você consegue criar dashboards de evolução e gráficos que te permitem avaliar como que está sendo o processo do teu paciente. Se hoje você acompanha o teu paciente só pelo WhatsApp, mandando perguntas aleatórias, usando o Google Forms, um Typebot, eu recomendo que você profissionalize esse processo. Hoje em dia, usando automação e AI, você consegue criar um processo de acompanhamento muito mais eficiente. Então olha só isso. Se você hoje, por exemplo, tivesse um gráfico como esse aqui, de acompanhamento, onde você vê a evolução do sono, onde você vê a evolução do estresse, da digestão, da recuperação entre os exercícios, de qualquer marcador de biofeedback que você quiser. Se você tivesse esses gráficos para acompanhar a evolução, o quanto de tempo que você não economizaria quando você fosse analisar os resultados dos pacientes e o quanto de dinheiro que você não teria pelas renovações que você faria a mais. Se você tivesse um dashboard como esse, onde você tem todos os seus pacientes e você sabe quem que está ativo, quem que está inativo, quem que tá desengajado, quem que tá engajado, quem responde o check-in, quem não responde, quem que tá tendo resultado, quem que não tá. Olha o quanto que isso não iria aumentar a percepção de valor do teu paciente em relação ao teu serviço e aumentar a tua produtividade, a tua coleta de dados e a tua assertividade nutricional. Porque quando você tem dados, quando você usa o método check-in, dentro de uma ferramenta como essa que eu apresentei aqui, você consegue ser ainda mais intencional e assertivo nas estratégias nutricionais que você está passando. E isso para mim tem um valor gigantesco, porque mexe na coisa mais importante que existe, que é o resultado do paciente. Então, se hoje você ainda não usa nenhuma ferramenta para fazer o check-in, você precisa começar a usar ferramentas como a nossa. Nós hoje temos um software que ele inicialmente era exclusivo para os nossos alunos e que hoje nós também disponibilizamos, vendemos ele para quem não faz parte da tribo. E nesse software, além de você conseguir acompanhar muito de perto o teu paciente, você consegue gerar dados nessas visualizações que eu apresentei aqui, tendo muito mais clareza de quem que está tendo resultado, quem não está, do que você precisa fazer para reengajar os pacientes e gerar mais resultado para eles e renovação e indicação para você. Isso para mim tem um valor gigante. E aquele nutricionista que não está usando a tecnologia ao seu favor para fazer o acompanhamento, para fazer o pós-consulta, vai ser atropelado por aqueles que estão fazendo isso. E eu digo isso com total convicção por já ter visto esse movimento acontecer diversas vezes. Então, se hoje você ainda não usa esse tipo de ferramenta, eu recomendo que você comece a pensar em investir nelas. Porque quando você investe numa ferramenta como essa, que te permite acompanhar marcadores de saúde do teu paciente e trazer condutas que vão melhorar esses marcadores, isso é valor real para o paciente. E valor real para o paciente se transfere para valor real na sua conta bancária, no seu bolso. E é exatamente isso que nós buscamos aqui na NSF, que você tenha uma carreira muito mais próspera, que te realize e que faça você impactar a vida de muita gente. Mas para você fazer isso, você precisa começar a olhar para essas ferramentas, para a inteligência artificial, para ferramentas de automação, formas que você pode melhorar a tua vida através da tecnologia. E qual que é o nosso papel aqui na NSF? É fazer com que a sua vida seja mais fácil. Em abril de 2024, eu fui lá no Vale do Silício, visitei Netflix, Google, Meta, LinkedIn, visitei Nvidia, que é a empresa principal nessa revolução de AI. E lá eu entendi que o nutricionista ele precisa se atualizar em relação à tech. E o nosso papel aqui na NSF é trazer o que tem de mais atualizado, de mais avançado do mundo, não só do Brasil, mas do mundo, para você que é nutricionista. Tudo adaptado para a sua realidade, para que você não precise ficar estudando sobre AI com os gringos. Não, a gente traz tudo para você. Assim como esse episódio de hoje, nós temos outros episódios falando sobre AI e tech, e nós vamos continuar trazendo esse tema, porque eu acredito que o nutricionista, que ele se adaptar rápido, que ele entrar rápido nessa onda de tecnologia, ele vai sair na frente. E eu quero muito que você saia na frente, certo? Então, se você tirou o valor desse episódio de hoje, não esquece de seguir o nosso podcast, seja no YouTube, seja no Spotify, de deixar a sua avaliação e, claro,
de pegar o seu presente. Eu te prometi um presente, não foi? Então como que você vai fazer para poder pegar esse presente a partir de agora? Você vai lá no meu perfil do Instagram ou no perfil da Nutrição Sem Fronteiras e você vai enviar hashtag AI, hashtag IA. E aí você vai liberar a lista com essas ferramentas que eu comentei aqui hoje, com o software do método check-in, com o Gama.app para você criar e-books e guias e materiais gráficos com um clique, do prompt do ChatGPT para você criar um social media estratégico que entende quem é o teu PPI, as dores, a transformação, tudo isso que eu comentei. Você também vai pegar uma ferramenta que é uma ferramenta de transcrição de videochamada e de consulta, que é o Fireflies, para poder melhorar 100% a tua rotina, e tudo isso dentro desse presente. Então envia lá, hashtag Jogo da Velha AI, para poder desbloquear esse grande presente. E não esquece de deixar sua avaliação caso você tenha tirado algum valor do episódio de hoje. Fechou? Então é isso, tribo. Até a próxima semana. E lembre-se, o mundo ele é dos executores. E eu te vejo aqui para mais episódios de negócios feitos de nutricionista para nutricionista. Até a próxima.